Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, para trazer para você a palavra de Deus maravilhosa, abençoadora, enriquecedora, para transformar a sua vida, transformar o seu dia e a de todos aqueles que você compartilhar essa mensagem. Eu quero trazer hoje aqui o Provérbios de número 2, que diz o seguinte, logo no comecinho do livro de Provérbios, no capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Esses são os 5 primeiros versículos de Provérbios 2, mas ele prossegue, deixo como sugestão de leitura. Peço desculpa, meus olhos estão lacrimejando, estão ardendo, não sei porquê, mas vamos focar aqui no que importa, que é a mensagem. Esse texto, ele tem intitulado na minha versão, a excelência da sabedoria. Tudo que é excelente, nós entendemos por perfeito, superior, aquilo que é de qualidade, aquilo que é supremo, aquilo que está acima, aquilo que é diferenciado. Agora, se já não fosse o bastante algo que é excelente, agora associe essa excelência à sabedoria, que é algo que nos dá discernimento entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é do bem e o que é do mal, entre o que pode e não pode, o que faz bem e o que não nos faz bem, o que favorece e o que nos desfavorece. Agora associa esses dois elementos, aquilo que é excelente, a sabedoria que por si só já é muito boa. Agora associa tudo isso ao conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Aí sim fica imbatível. É isso que nós devemos buscar para a nossa vida. A excelência da sabedoria e do conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Quando nós buscamos, porque isso é uma busca, quando nós buscamos conhecer de Deus, a nossa vida é transformada. E quando a sua mente ela expande, ela nunca mais atrofia, ela não volta ao tamanho que era outrora. Tudo aquilo que você descobre, que você aprende, você não desaprende, você não esquece, porque de fato você aprendeu. A palavra nos diz, logo nesses primeiros versículos, e vai chamar o ouvinte de filho, é uma espécie de carinho, de cuidado, porque para Deus, o Senhor deseja que todo ser humano seja seu filho. E quando eu falo que deseja que todos sejam, é porque nem todos são. Somos todos criaturas de Deus, porque Ele nos criou, mas passamos a ser filhos e filhas de Deus quando nós tomamos uma atitude. E que atitude é essa? Quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo e morreu para nos salvar do pecado e do inferno. Quando nós cremos nisso, que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele virá para nos levar desse mundo tão complexo, tão perverso, para vivermos com Deus para todo sempre. Quando você crê, você acredita, você tem convicção, você não tem dúvidas, você não coloca isso em xeque. Quando você crê no seu coração, você confessa essa verdade com sua boca, você verbaliza, você é feito filho e filha de Deus. Você vai receber de Deus essa filiação divina. Deus se fará seu pai e você será filho de Deus. Então esse cuidado, filho meu, se você aceitar, olha aqui a condição.
Porque tudo que Deus quer para o ser humano é de uma maneira em que nós tenhamos a participação. O Senhor não nos obriga a nada. Eu sempre falo isso. Se Deus obrigasse o ser humano a se relacionar com Ele, o mundo seria perfeito. Se nós vemos as atrocidades que acontecem no mundo, isso é prova incontestável de que Deus não obriga ninguém a se relacionar com Ele. O Senhor não precisa de ninguém com má vontade ao lado dele. Então, se aceitais minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o seu ouvido, a sabedoria também chega até nós através do que ouvimos. E o que você tem permitido que os seus ouvidos ouçam? Músicas que depreciam a mulher, que sexualizam as crianças, músicas que colocam os homens numa posição que não foi Deus que colocou, de um machismo, de uma violência, de uma perversidade em relação às mulheres. O que você tem permitido que o seu ouvido se alimente? Porque o nosso corpo se alimenta. Os olhos se alimentam, os ouvidos se alimentam, o coração é alimentado, a mente é alimentada. Somos alimentados de muitas formas. Então, precisamos compreender que se a sabedoria também vem pelo que ouvimos, precisamos filtrar aquilo que entra nos nossos ouvidos. E aí o texto vai continuar dizendo o seguinte: inclinar o coração ao entendimento. Quando nós nos inclinamos, nós fazemos um movimento que precisa ser esse movimento voluntário, de não esperar apenas que a sabedoria de Deus, a palavra de Deus chegue a nós. Nós precisamos também fazer esse movimento de ir em busca, inclinar o ouvido. Deus do céu, ele inclina o ouvido para ouvir o nosso clamor e nossas orações. Então, por que nós também não fazemos esse movimento de submissão, de boa vontade? Afinal de contas, quem mais é abençoado, beneficiado por adquirir a sabedoria vinda de Deus somos nós mesmos. Então, nós também precisamos dar um passo, precisamos inclinar os nossos ouvidos. E aí o texto vai continuar dizendo aqui no versículo 3, e se clamar por inteligência e por entendimento você aumentar a sua voz. Veja que sabedoria e inteligência estão ali destacados e mencionados, cada um no seu momento, porque sabedoria não é o mesmo de inteligência. E nós já fizemos aqui uma pregação falando a respeito disso. Existem pessoas que têm a inteligência, o conhecimento de teorias, de ciências humanas, de faculdades diversas, de muitos assuntos específicos. Elas têm esse entendimento, essa inteligência vinda daquele tipo de conteúdo, mas não são sábias, não têm sabedoria. Um exemplo claro disso são as pessoas que trabalham, entre aspas, hackeando contas, hackeando acessos indevidos de outras pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas, de sistemas governamentais. Essas pessoas têm inteligência, essas pessoas têm um conhecimento de informática, de computação. Elas têm um conhecimento que deveriam usar para o bem, mas elas usam para o mal. Então elas têm a inteligência, mas não têm a sabedoria. E outros, que são os que eu prefiro, eles têm a sabedoria de Deus, mas muitos não têm esse conhecimento, essa inteligência de faculdades, de faculdade, quando eu digo, não me refiro à universidade física, ao prédio físico, faculdade dos conhecimentos teóricos, práticos de determinadas matérias, de determinados assuntos, mas tem sabedoria. Muitos são iletrados, chamados de analfabetos, não sabem ler, não sabem escrever, mas têm a sabedoria de Deus. Esses são melhores daqueles que têm a inteligência, mas não a usam com sabedoria. Então precisamos, para ter esse combo maravilhoso, buscar a sabedoria, mas também clamar por inteligência.
E aqui, logo no finalzinho, olha que coisa maravilhosa que vai falar no versículo 4. E se buscar a sabedoria como se você buscasse a prata e o tesouro escondido. Quando o minerador, vai na mina ali com a sua picareta, isso era mais antes, que hoje em dia eles têm até mecanismos mais evoluídos para fazer a mineração, mas creio que as picaretas não foram aposentadas de um todo. Quando eles vão à mina para buscar possivelmente ali alguma pepita de ouro, ou até mesmo nas beiras dos rios, diamantes, pedras preciosas para lapidar, para comercializar, seja lá o que for, eles estão ali assíduos, eles estão ali com sangue nos olhos, é a disputa, é literalmente a corrida pelo ouro, como no passado nós já ouvimos falar. Pois bem, se nós temos toda essa voracidade para buscar aquilo que tem preço, precisamos ter muito mais energia para buscar aquilo que tem valor, porque muito melhor para o cristão é o que tem valor do que o que tem preço, porque o que tem preço você consegue adquirir, aquilo que tem preço também, por outro lado, você pode perder, mas aquilo que tem valor você não perde. Se tem algo que não podem te roubar, é aquilo que está dentro de você. Aquilo que está guardado no tesouro do teu coração. Por isso que nós precisamos ter ainda mais garra para buscar e adquirir aquilo que tem valor segundo o coração de Deus. Aquilo que você buscaria afinco, com toda a garra, você busca o tesouro, você busca aquele dinheiro perdido, você busca aquele ouro, aquele diamante, aquela pedra preciosa, você busca aquele salário maior, você estuda, faz um concurso público, você se empenha, você tenta de alguma maneira ser promovido para aumentar o seu salário, para você ter uma vida mais confortável, alcançar de maneira mais rápida e mais simplificada os seus sonhos materiais, você vai em busca daquilo com toda a força, mas e a sabedoria? Será que nós temos o mesmo afinco? Será que nós temos a mesma determinação, a mesma disposição para buscar a sabedoria que vem de Deus? Isso é o que precisa ser de maior importância na nossa vida, o que tem valor, muito mais do que o que tem preço. E o último versículo que nós lemos foi o versículo 5, e aí vai trazer a conclusão. Então, se você fizer tudo isso, entenderás o temor do Senhor e acharás o entendimento, o conhecimento de Deus. Muitas vezes nós ficamos ali questionando a maneira que Deus age. Meu Deus, mas Deus não é óbvio. Eu falo muito, muito, muito isso aqui em casa e aqui também nos vídeos. Deus não é óbvio, o ser humano é. A mente do ser humano, por mais que Deus tenha nos dado a capacidade de raciocinar, nos fez seres racionais, nos deu a nossa cognição, nos deu capacidade de aperfeiçoar os nossos conhecimentos, temos, como a natureza pecaminosa, um pezinho na preguiça. Isso nos reflete até mesmo na parte de raciocinar. O ser humano gosta daquilo mastigado. Hoje em dia você joga num buscador de pesquisa, você tem o que você quer. Isso ajuda muito, até às vezes para achar algum texto que você vai usar na pregação, mas você não pode se fazer escravo daquilo. Você joga na calculadora, você tem o cálculo que você quer. Às vezes ajuda, você precisa de algo mais rápido, às vezes é uma conta mais complexa, mas você não pode se tornar escravo daquilo. Então, hoje em dia, nós temos muitos mecanismos que mastigam as coisas para nós. Mas eu costumo dizer que Deus, até o momento em que Ele quis, na Bíblia, existem coisas bem mastigadas, porque, segundo a mente de Deus, que eu creio ser assim, coisas que Deus quer nos chamar mais atenção, Ele mastigou. Veja que tem textos na Bíblia que o Senhor fala de maneira detalhada e Ele repete exatamente aquilo. Ele não abrevia.
Existem textos que você se dá conta que o Senhor ele vai falar, seja Ele mesmo ou por intermédio de Jesus ou por intermédio de seus servos. Mas Deus ele vai falar determinada coisa e ele vai repetir aquilo do início ao fim com as mesmas palavras. Ele não vai abreviar, porque nesse momento ele quer que a gente memorize e preste atenção. Aquilo que você repete é aquilo que você quer que o seu ouvinte grave e preste atenção. O professor faz isso e o Senhor é o professor dos professores. Mas em outros momentos na Bíblia, Deus ele faz de uma maneira que ele deixa subentendido. Ele não mastiga. Aí nos mostra a necessidade de estudarmos a Bíblia e não apenas de lê-la, porque a Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser interpretado. E você só consegue interpretar se o autor daquilo estiver com você. Porque apesar de ser redigido por mãos humanas, a inspiração vem do Senhor. É o Senhor que é o autor dessa palavra do início ao fim, por isso ela não tem erro. Por isso nós precisamos compreender que porque isso é condicional, se buscarmos a sabedoria, a inteligência, se clamarmos por ela, inclinarmos o ouvido a ela, tivermos esse movimento de busca, não esperando apenas que ela chegue até nós, se tivermos aquela garra de buscar o conhecimento de Deus, muito mais do que quem busca prata, ouro, diamantes, então, qual é a conclusão? Vamos alcançar o conhecimento, o entendimento de Deus. Quem não quer entender o Senhor? É claro que o Senhor se permite ser entendido até a página 2. Nós não vamos conhecer de Deus o que Ele não nos der a conhecer. E acho muito bom, porque tem coisas que não temos estrutura para conhecer. Eu agradeço a Deus as coisas que Ele não nos permite saber, porque o ser humano, se visse coisas que o Senhor nos cega, se ouvisse coisas que o Senhor nos ensurdece e se soubesse de coisas que o Senhor nos faz ignorar, nós já teríamos caído duro, já teríamos infartado, já teríamos morrido. Porque tem coisas verdadeiramente que o ser humano não tem condições e estrutura espiritual para suportar. Uma dessas coisas é saber o dia, a hora e a maneira como você vai morrer. Louvado seja Deus que não sabemos isso. Então, à medida em que o Senhor vê que é o melhor para nós, até o ponto que nós podemos suportar, o Senhor nos permite conhecer. E para complementar, para nós fecharmos aqui, Deus se permite conhecer de maneira individualizada para cada indivíduo. Por que eu digo isso? Deus não vai permitir que aquele que está começando a caminhada de fé agora e ainda está no leite espiritual, conheça dele até o ponto daquele que está no alimento sólido espiritual, porque ele não teria estrutura para compreender aquilo. O Senhor levou em espírito ali, João deu as imagens, deu para ele toda a revelação do Apocalipse. João já estava no nível espiritual. O Senhor não usaria, creio eu, e que Deus me perdoe e me corrija se eu estiver errada, mas creio que eu não estou errada nisso. O Senhor não daria algo tão grandioso como a revelação do Apocalipse para uma pessoa que acabou de ouvir falar de Deus. Acabou de ouvir falar de Deus e aí o Senhor já vai entregar para ela algo tão grandioso. O Senhor ele vai nos dando à medida em que nós vamos crescendo. O próprio Jesus, sendo homem, foi crescendo também. Na sua mocidade, ele já frequentava ali as sinagogas, mas isso não fez com que impedisse que ele passasse pelas águas do batismo. Isso não impediu que ele fosse levado em espírito para ser tentado, porque o texto deixa claro que ele foi levado para ser tentado. Teve um objetivo ali. E ele foi crescendo. Nas bodas de Caná, ele disse para sua mãe, ainda não era chegada a hora dele, mas ainda assim ele iniciou ali o seu milagre visível, o seu milagre público. Então ele também foi crescendo, até o ponto de chegar o momento, Senhor Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Então, se o próprio Jesus foi crescendo espiritualmente,
nós também precisamos, e Deus não vai nos dar o entendimento e o conhecimento que nós não tivermos prontos para poder receber. É como você cobrar de uma criança do primário matérias da universidade. Então Deus, ele não tem essa incoerência, o Senhor respeita as nossas limitações. Precisamos buscar a sabedoria de Deus para termos entendimento do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você compartilhe essa mensagem, porque na internet tem tantas coisas que são compartilhadas que não deveriam nem ser publicadas, quanto mais compartilhadas. Então, faça uma ação hoje de bênção. Seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Compartilhe esse vídeo pela mensagem. O canal não é importante. Eu não sou importante, mas essa mensagem é importante. Leve a mensagem a outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.